O Espírito Santo é quem vai nos capacitar, vai nos dar condições de nós pregarmos o Evangelho, de nós falarmos de Jesus Cristo, de nós anunciarmos as boas novas. Entenda uma coisa, toda vez que nós vamos anunciar as boas novas, nós vamos falar da verdade para as pessoas, existe uma guerra espiritual acontecendo, porque as pessoas elas estão aprisionadas em seus pecados e existem demônios que estão aprisionando essas pessoas nos próprios pecados delas. Então, quando você fala de Jesus Cristo e prega, existe uma guerra espiritual muito grande, tá? Muito grande. Então, para que você venha conseguir ter êxito na sua vida cristã, né? Porque falar de Jesus Cristo é o que se eu falo de Jesus Cristo, eu estou agradando, eu estou alegrando o Espírito Santo, estou fazendo a vontade de Deus, porque Jesus Cristo me dá um mandamento e ele fala: ide pregai o Evangelho a todos os povos, nações. Então ele fala: ide pregai. Então ele fala para nós fazermos isso. Então não existe essa de um cristão que não faz o id. Isso não existe. Todos devem desejar, devem entender que fazer o id vai te fortalecer espiritualmente. Então isso é necessário. E acontece o seguinte: sem o Espírito Santo você vai virar um saco de pancadas do diabo. Isso vai acontecer. Então você precisa ser revestido pelo poder do alto. Então Jesus Cristo diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder do alto, ou seja, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E aí dessa forma você vai ter poder para pisar em todo o poder do inimigo, ou seja, o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás. E fala todo o poder do inimigo, porque o inimigo tem poder também. Mas Deus, o poder de Deus, ele é maior. E o que acontece? Na época de Jesus Cristo, ele fez 12 apóstolos, sem contar com aquela multidão de pessoas que o seguiam. Tinha alguns que seguiram Jesus Cristo desde o início, e acompanharam até o final do ministério dele, até a morte dele na cruz. E essas pessoas, elas eram testemunhas, porque elas viram e ouviram a respeito de Jesus Cristo, mas elas não eram batizadas com o Espírito Santo. Então aquelas pessoas que estavam com Jesus Cristo, elas foram testemunhas. Elas testemunharam o que Jesus fez e o que Jesus falou. Só o que acontece, além de todas essas testemunhas humanas, pessoas feitas de carne e osso, existia uma outra testemunha que era a maior de todas e que estava em Jesus Cristo fazendo a obra. É por isso que é a maior de todas as testemunhas, porque está até o dia de hoje agindo no nosso meio, que é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. Então, a que ponto eu quero chegar diante de vocês? Que para que nós venhamos ter condições de falar de Jesus Cristo e crer naquilo que nós estamos falando, é necessário que nós venhamos ter essa testemunha que sempre esteve com Jesus Cristo do início ao fim, que é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para poder falar de Jesus Cristo e anunciar e não nos tornarmos um saco de pancadas de Satanás. Tá? Nós precisamos. E também nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não só ter o Espírito Santo, mas ser cheios do Espírito Santo. Tá? E como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. A maioria dos pastores também não sabem como ser cheio do Espírito Santo. E eu vou explicar para vocês. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar fazer, né, praticar aquilo que Jesus Cristo ensina. Porque quando você pratica, você faz, nós estamos alegrando o Espírito de Deus que está dentro de nós. Então isso nos fortalece. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se eu alegro o Espírito de Deus que está dentro de mim, eu sou fortalecido. Então eu preciso do Espírito de Deus para vencer as tentações, para vencer as provações e para poder me tornar testemunha de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, olha o que diz em Atos capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas dessas coisas. Então, nós que seguimos, né, no caso, nesse ponto aqui, eram pessoas que viram Jesus e falaram com Jesus Cristo. Então, ele fala: nós somos testemunhas dessas coisas, porque eles viram, eles estavam lá. Tá? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, foi um pouco depois, mas a Bíblia diz que ele viu, falou com Jesus Cristo, ele presenciou. Então, nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, o Espírito de Deus, ele também é testemunha junto com os apóstolos de Jesus. Por quê? Porque ele viu e ele estava lá. Então, o Espírito Santo ele vai falar daquilo que Jesus falou, daquilo que ele viu e ouviu, daquilo que Jesus Cristo viu. Daquilo que Jesus Cristo falou. E é isso que o Espírito Santo vai vivificar as palavras de Jesus Cristo dentro de nós. Ou seja, a Bíblia diz que a palavra
a palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica, isso é verdade. A palavra, ela mata, de verdade, mas o Espírito ele vai vivificar a palavra de Deus dentro de nós. Uma pessoa que se enche de conhecimento bíblico, ela pode morrer espiritualmente. Mas quando ela medita na palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te leva a meditar na palavra de Deus, o que é que acontece? O Espírito de Deus, ele vai vivificar, o meditar é o Espírito de Deus, mas a palavra de Deus. Então o Espírito de Deus, ele vai nos dar um entendimento da palavra de Deus, e vai estar aqui em comunhão conosco, a mente de Deus unida à nossa mente, e ele vai nos estar dando entendimento a respeito da palavra de Deus. Então o que isso vai estar acontecendo? Nós vamos estar meditando, tá, na palavra de Deus. A meditação é palavra mais Espírito. Sem o Espírito Santo você não medita na palavra de Deus. Se você tiver apenas a palavra, só a palavra sem o Espírito, ela vai te matar, tá, espiritualmente. Mas o Espírito de Deus, ele vai vivificar a palavra dentro de ti mediante a meditação. E para você meditar na palavra de Deus, é necessário que você tenha comunhão. E para você ter comunhão com o Espírito Santo, é necessário que você ore. Tá? A oração vai fortalecer a tua comunhão com o Espírito Santo e vai te levar a meditar na palavra de Deus. Então aqui a Bíblia diz, versículo 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo. Então, eles eram testemunhas porque estiveram com Jesus e viram. E o Espírito Santo, né, que estava dentro deles e que hoje está dentro de nós e que nos leva a dar testemunho de Jesus. E o Espírito Santo, a quem, que Deus concedeu a quem? Quem é que Deus concedeu o Espírito Santo? A quem lhe obedece, a quem lhe obedecem. Ou seja, Deus, ele vai dar o Espírito de Deus, vai batizar pessoas com o Espírito Santo, mas quem é que ele vai batizar? As pessoas que o obedecem. Tá? Então Jesus Cristo tem muitas formas de, no caso, o que seria esse obedecer? Por quem é que vai ser? Quem que vai ser batizado no Espírito Santo? E vai receber o Espírito Santo da parte de Deus? São as pessoas que obedecem a Deus. É bem simples, porque eu digo isso pelo meu entendimento que eu tive no meu batismo com o Espírito Santo. Deus, ele vai chegar para ti e vai falar assim, ele vai te dar fé em Jesus, tá? Tu vai crer, mas ele vai começar a falar o seguinte, ele vai primeiro querer remover o mundo de dentro de ti. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo tendo um mundo dentro de ti, isso não vai acontecer, tá? Então ele vai remover o mundo de dentro de ti. Então ele vai começar a falar, abre mão disso, abre mão daquilo, né? Então ele vai começar a falar para te abrir mão de um monte de coisa, amizades, abrir mão de muitas coisas, bens materiais, muitas coisas ele vai mandar tu abrir mão. E aí tu vai ter duas opções. E ele vai lá para as Escrituras e vai nos dar entendimento das Escrituras. E nós vamos ter esse entendimento da parte do Espírito Santo, que para que ele venha nos batizar, é necessário que nós venhamos abrir mão de muitas coisas. E aí você abre mão daquilo. Ou seja, você começa a se esvaziar do mundo, né, das coisas do mundo. E também o Espírito Santo ele vai falar das coisas que você tem que fazer para ser batizado. Como assim tem que fazer? Orar mais, né? Ele vai te fazer entender que você deve orar mais, deve buscar mais a Deus, deve orar, deve ler mais a Bíblia, deve jejuar, deve acordar de madrugada para orar. Então ele vai te mostrar uma série de coisas que você deve fazer, né, para buscar Deus, para que você consiga se libertar dos seus vícios, das coisas que lhe aprisiona, e para que você consiga se aproximar mais de Deus, do trono de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Então tudo isso é necessário. Tá? O Espírito de Deus vai te levar para a palavra de Deus e vai falar, faça desse jeito. E aí você vai ter duas opções apenas. Ou obedecer ou não obedecer. É bem simples. Tá? E a vontade do Espírito é contrária à vontade da tua carne. Então o que o Espírito vai te levar a falar, a pregar e a dizer, e a viver, na verdade, também, especialmente a viver, a fazer o que o Espírito Santo vai te levar a fazer, né, para que tu venha ser batizado com o próprio Espírito Santo, o que ele vai te levar são coisas que são contrárias à vontade da carne, porque a vontade da carne é contrária à vontade do Espírito, então ele vai te levar a negar a si mesmo, a dizer não para tua carne, não para tuas paixões, não para tua vontade, para que tu possa ser batizado com o Espírito Santo. Né? Mas nisso tu vai entender que não existe outro caminho, não existe outra forma, senão aí tu vai para o inferno. Não existe. E tipo, cara, o que é melhor, né, viver uma vida oprimida, de sofrimento e depois ir para o inferno, ou ser livre de toda a opressão e ir para o reino de Deus, né? Então vamos dar continuidade. Versículo 8, Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então quando o Espírito Santo descer, quando a pessoa for batizada, o Espírito Santo vai vir poder. E serão minhas testemunhas. Então a partir desse momento você vai ser testemunha, tanto em Jerusalém, quando vier o Espírito Santo, virá poder, o que depois vai acontecer? E serão minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito de Deus, que é a única testemunha que sobrou hoje, né, viva, porque ele vive para sempre, é o próprio Deus,
ele vai estar dentro de nós. E quando nós tivermos o Espírito Santo, aí sim nós teremos testemunhas. Aí sim nós teremos condições diante de Deus, seremos aprovados diante de Deus para falar de Jesus Cristo, para ser testemunha. Para que nós venhamos ser testemunhas, ou seja, testemunhar de Jesus, levar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, pregar as boas novas, é necessário que nós venhamos receber a testemunha dentro de nós, que é o Espírito Santo. E aí sim nós seremos testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí sim nós teremos condições de pregar mediante o Espírito de Deus e não mediante um ensinamento pronto que está dentro de um livro. Não. Tu vai pregar de acordo com o próprio direcionamento do Espírito Santo. Tá? Tu vai pregar no poder de Deus. E o poder, quando tu estiver pregando, o poder do inferno de Satanás não vai ter poder para conseguir anular a tua pregação. Mas pelo contrário, ele não vai ter poder para, digamos, impedir com que o poder porque, tipo assim, se tu estiver só pregando, não vai ter impacto, mas quando tu pregar mediante, quem convence? Vamos lá, quem é que convence todas as pessoas a respeito da verdade de Jesus? É o Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo para pregar e para falar de Jesus Cristo, entenderam? Isso daqui é uma coisa que eu acredito que todo mundo concorda. Nós precisamos do Espírito Santo. É necessário o Espírito Santo para que as pessoas venham ser convencidas. É o Espírito Santo quem convence. Então, se não há o Espírito Santo, como é que tu vai convencer? Então, tu precisa do Espírito Santo. Tá bom? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém... Tá, já li isso. Isso daí está em Atos 1:8. Agora vamos para o próximo. Isso daqui é muito interessante. Eu gostei muito desse versículo e eu estou querendo compartilhar, que é algo relacionado ao fortalecimento da comunhão. Tá? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Salmo 145, versículo 18 e 19. O Senhor está perto de todos os que invocam em verdade. Então Deus está perto de todos aqueles que invocam a Deus. O que é isso? Como é que se invoca a Deus? Isso daqui é uma referência à oração. Tá? Então Deus ele vai estar perto. O que é Deus estar perto de uma pessoa? O que isso significa? Que Deus vai estar do teu lado? Que Jesus Cristo vai aparecer e vai começar? Não. Andar do teu lado, não. Isso é uma referência ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, ao fortalecimento espiritual, assistir ao Espírito Santo. Ou seja, Deus ele vai estar perto de você. Ou seja, ele não vai estar apenas perto, mas vai estar dentro de você e com você, né? De todas as pessoas que invocarem o seu nome, ou seja, de o invocarem, né? De buscarem ele, de orarem, de falarem com ele. Ou seja, a oração ela gera comunhão com o Espírito Santo. Versículo 19. Ele realiza os desejos daquele que o teme. Porque Deus ele vai realizar os desejos das pessoas que o temem. Porque ele sabe que quem teme a Deus não vai desejar uma Ferrari, uma Lamborghini, não vai desejar uma mansão de luxo, não vai desejar uma esposa com o objetivo de satisfazer intensamente os desejos da carne. Não, ele vai buscar uma esposa cristã. Ele vai buscar um carro que atenda às suas necessidades. Ele não vai buscar exagero. Porque o coração dele pertence a Deus. Porque ele deseja Deus. E é selado por Deus. Então, versículo 19. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ele realiza o desejo daqueles que o temem. Porque quem teme a Deus não vai desejar fazer coisas que possa te levar para longe da presença de Deus, que possa te afastar dos caminhos de Deus. Não vai fazer isso, tá bom? Mas pelo contrário, é capaz de tu perderes muitas coisas na tua vida com o objetivo de manter a tua comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, como cristão, tu vai perder muitas coisas para poder manter a tua comunhão com o Espírito Santo. Isso é verdade. Então você tem que entender o que é mais precioso para você na sua vida. Se é Deus ou é o mundo, ou é as coisas que o mundo oferece, ou é a glória do mundo. Então ele realiza os desejos daqueles que o temem, tá bom? Porque quem teme a Deus não vai desejar coisas que não sejam agradáveis aos olhos de Deus, né? Isso daqui é óbvio. Ouve-os, então Deus ouve essas pessoas, ouve-os gritar por socorro e os salva. Então quando eles clamam a Deus, uma pessoa vai gritar a Deus por socorro, vai começar a gritar? Não, esse gritar é orar, tá? Então tudo isso daqui é sobre orar a Deus. Então orar gera comunhão, orar fortalece a comunhão com o Espírito Santo. Quem não ora não é cheio do Espírito Santo, esquece. Não existe uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo e que não ore. É impossível. E se você não está orando, você vai começar a enfraquecer espiritualmente. E as tentações vão se tornar cada dia mais
impossíveis e muito mais difíceis de se vencer, e é possível que você comece a cair. E você até se afaste dos caminhos de Deus. Então, nós finalizamos por aqui esse estudo, tá? Então, para que você seja a testemunha de Cristo aqui na Terra e leve o Evangelho aos confins, é necessário o Espírito de Deus, tá bom? Então, vamos orar para que vocês venham ser cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor, eu peço que o Senhor venha nos enxertar, Senhor, na tua videira verdadeira, venha nos encher do teu Espírito Santo, venha nos guardar, venha nos iluminar, Senhor. Não permita que nós venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu peço que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos corações, Senhor, perdoe os nossos pecados. Eu peço que o Senhor venha nos guardar, Senhor, de pecar contra o Senhor, venha nos encher de temor, Senhor, para que as nossas orações venham ser agradáveis aos teus olhos, venham estar em sintonia com o Espírito de Deus, com o teu Espírito, Senhor, venha estar em sintonia com Deus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos vivifique, ilumine nossas mentes, fortaleça, Senhor, os nossos passos para que nós venhamos estar de pé diante da presença de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco 24 horas por dia. Eu coloco todas as vidas, Senhor, dessas pessoas diante do Senhor, para que o Senhor venha guardá-los, venha abençoá-los e venha enchê-los do Espírito Santo. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha batizá-los e enxertá-los, Senhor, na videira verdadeira, para que eles venham produzir frutos, os frutos em abundância, esses frutos, eu me refiro aos frutos do Espírito Santo, que eles venham produzir os frutos, Senhor, e venham ser cheios de vida, porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é morta, mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela passa a ter vida, porque ela passa a ser vivificada por Deus. Amém. Então, Senhor, eu coloco todas essas vidas diante do Senhor. Amém.